Ele virou acessório indispensável no dia a dia do brasileiro. Difícil é encontrar alguém sem um celular por aí. Só que nem sempre a ligação recebida é aquela esperada ou desejada. Em muitos casos, quem está ligando tem uma intenção por trás. Muitas vezes é oferecendo alguma coisa, né? Oferecendo plano, oferecendo dinheiro, serviço, muitas coisas eles oferecem pra gente, né? Aí eles insistem, eu falo que não quero, ele fala assim, é bom, fica oferecendo um milhão de coisas. Eu falo assim, não, no momento eu não estou podendo, aí liga depois. Aí depois ele liga de novo, aí eu nem atendo mais. Eu recebo muito mais ligação de telemática do que da minha família. Não é à toa que o setor de telecomunicações foi o que gerou o maior percentual de reclamações pelos consumidores no ano passado. As queixas, segundo dados do Ministério da Justiça, chegaram a mais de 40%. Os serviços de telemarketing oferecidos por operadoras de celular e internet foram os recordistas. Ligações incessantes que trouxeram dor de cabeça para muita gente. Eu me sinto invadido porque estou no meu trabalho, estou na minha casa, estou no meu descanso e alguém vem oferecer coisas. Na minha idade, eu já falei para várias operadoras, eu gosto de olho no olho, de conversar, de trocar ideias. E não de ouvir propostas que eu não entendo o que é bits, bytes, gigas, gegas, sei lá o que é essas monte de coisa, né? E a pessoa só tem o interesse de que eu gaste o meu dinheiro para com a operadora. Ela não está querendo saber o que eu faço, como que eu vivo, o que eu trabalho, a partir do meu ponto de vista, o que eu estou necessitando. Quando a gente tem interesse em algum tipo de serviço, produto ou serviço dessa natureza, a gente sabe onde ir atrás. Não é preciso estar sendo incomodado o dia inteiro, né, o mês inteiro. Em abril do ano passado, Tânia fez um orçamento online para telefone e internet residenciais. No dia seguinte, a advogada começou a receber ligações. Eu informei então que aquele plano que eles estavam me oferecendo não era vantajoso, porque o plano que eu tinha já supria minhas necessidades e estava num valor melhor. Então, dali eu achei que a relação estivesse encerrada. Mero engano, era tanta chamada que num único dia Tânia chegou a atender a 80 ligações. Um marketing agressivo que quase a deixou louca. Ficou numa situação em que eu não sabia mais quando o meu telefone tocava, se eu estava falando, se eu estava recebendo uma ligação da empresa ou de um cliente. Então, gerou uma situação que estava sempre tocando e eu com medo de atender, porque nas primeiras eu ainda cheguei a atender e falar, moça, já me ligaram, já informei que não atende às minhas necessidades, o valor de vocês, então eu quero, por favor, pedir para que tire o telefone do cadastro. Então eu atendi umas 10, 15 ligações no primeiro dia para informar que eu não tinha interesse e pedir para retirar meu telefone. Só que eles não paravam. Resultado, uma crise de ansiedade que fez a moça parar no psiquiatra. Eu tinha muita falta de ar e às vezes dava uma tremedeira, assim, o coração acelerava e eu ficava assim, meu Deus do céu. Sabe, uma questão muito complexa que eu cheguei a procurar um psiquiatra mesmo. Ele falou que da própria correria, mas assim, como a profissão já é estressante, aquela sobrecarga de telefonema que me remetia aos atendimentos da profissão, que às vezes é recheada de conflitos, porque a área de direito de família é recheada de conflitos, né? Estava me causando uma espécie de gatilho que ressaltava uma espécie de adrenalina dentro do meu corpo, o coração acelerava, eu tinha uma falta de ar muito grande, até eu chegar ao ponto de falar, olha, eu vou desligar o telefone e passar 3 dias aí sem trabalhar. Kleber é especialista em direito do consumidor. Conta que, em casos assim, a pessoa que se sentir prejudicada pode recorrer à justiça. A Constituição recepciona, no artigo 5º, o direito à privacidade. E esse direito à privacidade é o que gera a indenização ao dano moral. Então, toda vez que o consumidor é privado da sua privacidade, ele tem aí um direito a requerer um dano moral.
Foi exatamente isso que a Tânia fez. Pediu também reparação pelos lucros cessantes, ou seja, pelos dias em que deixou de ganhar porque parou de trabalhar. O valor requerido chega a R$ 12 mil. Não houve conciliação num primeiro momento e o processo continua. Está em fase recursal. Um outro caso, no entanto, terminou com vitória para o consumidor. Foi em São Paulo. O homem recebia por dia mais de 20 ligações de uma mesma operadora com oferta de produtos de telefonia. Em março deste ano, a 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a empresa a indenizar o cliente em R$ 40 mil. Na decisão, o juiz levou em conta a gravidade da situação e o caráter pedagógico da ação para que a empresa não atue mais assim. A companhia ficou ainda proibida de telefonar ou enviar mensagem de texto, sob pena de multa de R$ 500 para cada descumprimento. Pensando em diminuir esse tipo de ocorrência, a Agência Nacional de Telecomunicações determinou que as 8 empresas do setor criassem uma lista nacional e única de pessoas que não quisessem receber chamadas de telemarketing com oferecimento de serviços de telefonia, TV por assinatura e internet. É o serviço Não Perturbe, um cadastro que o próprio consumidor pode fazer pela internet. A Anatel tem noção de que consegue abarcar os prestadores de telecomunicações e resolver de 30% a 40% do problema que o consumidor está tendo hoje de telemarketing. E apesar de não ser 100%, a gente entende que isso é uma quantidade muito grande de ligações que ele está recebendo para que a gente não faça alguma coisa só porque não consegue resolver o problema inteiro. Só nas primeiras horas de lançamento, o serviço já tinha registrado o cadastro de pelo menos 600 mil consumidores insatisfeitos com tanta perturbação. A Anatel pretende ainda criar um código de conduta e estabelecer mecanismos de autorregulação das práticas de telemarketing. Quer também evitar aqueles incômodos causados por ligações mudas e muitas vezes robóticas. Ele reclama para nós também dos horários em que essas ligações são feitas. Às vezes eles reclamam para nós, elas serem, às vezes acontecerem antes das 8 da manhã, ou mesmo após as 10 da noite, ou às vezes durante a noite do sábado, durante o domingo. Então, e isso perturba o consumidor, porque normalmente ele fica assustado, dependendo do horário que a ligação acontece, que acredita que pode ser uma coisa mais grave, até problema de família. Ou durante o final de semana, na verdade, interrompe o sossego dele. As pessoas precisam descansar no final de semana e ficar recebendo ligação de maneira insistente, de toda hora, e às vezes você não sabe nem quem está te ligando porque a ligação fica muda, realmente perturba o consumidor. Apesar da iniciativa, ainda não existe uma regra federal sobre o assunto. Nos estados, PROCONs locais têm adotado postura semelhante. No Distrito Federal, é o cadastro na plataforma Me Respeite que tem feito sucesso. Ele é um pouco diferente, pega todo tipo de serviço de telemarketing, inclusive serviços bancários, funerários, de planos de saúde. O bloqueio, no entanto, não vale, por exemplo, para instituições filantrópicas. Essas entidades, assim como também serviços de pós-venda, cobranças de dívida, esse tipo de serviço ainda vai ser permitida a ligação, porque justamente que não se trata do oferecimento de produto e serviço, não há captação de cliente nesse contato. A lei distrital aprovada em maio deste ano considera abusivas as ligações feitas antes das 9 da manhã ou depois das 8 da noite de segunda a sexta-feira e antes das 9 da manhã e depois de 1 da tarde dos sábados. A medida também proíbe chamadas com pretexto de pesquisa ou sorteio e impede que sejam feitos mais de 3 contatos telefônicos ao mesmo consumidor por dia. O descumprimento pode gerar sanções às empresas. Me parece que as empresas terão que repensar a forma de oferecimento dos seus produtos e serviços, porque a população, de um modo geral, não aguenta mais esse tipo de insistência, né? Além de conseguir bloquear as chamadas inoportunas, Tânia não perdeu tempo. Correu para se cadastrar nos sistemas. Depois do trauma que viveu, quer mais atender quem considera realmente importante. Eu só quero receber a ligação da minha família e dos meus clientes, só. No próximo bloco, a repórter Fernanda Tavares mostra que a cobrança indevida de serviços está entre as principais reclamações dos consumidores. Só no ano passado, o número de queixas chegou a 1 milhão. Não saia daí que o repórter Justiça volta em instantes.
Você viu no primeiro bloco do Repórter Justiça que o setor de telecomunicações é alvo constante de reclamações dos consumidores no Brasil. Não é à toa que a Anatel regulamentou um serviço para evitar ligações consideradas perturbadoras. Agora vamos falar sobre cobranças. No histórico das ligações da Juliene, muitas chamadas de números desconhecidos. Do outro lado da linha, sempre gente fazendo propaganda, oferecendo serviços e até cobrando pagamento. Às vezes eu ia atender achando que era o meu filho, as pessoas ligando, a pessoa que cuidava do meu filho, sabe? Achando que podia ser sobre ele. Quando chegava lá era cobranças. Uma das cobranças tirou o sono da empregada doméstica. Ela estaria com faturas atrasadas de um plano pós-pago para celular. O detalhe é que ela sempre usou o telefone pré-pago. E chegava a fatura todos os meses, como se eu tivesse contratado um plano pós-pago, né? E eu nunca tinha contratado esse plano. Juliene ficou com o nome sujo na praça por causa das cobranças erradas. Eu fui numa loja comprar um produto e cheguei lá e não pude comprar, porque o CPF estava negativado. Então a gente fica constrangida, né? A moça tentou resolver o problema com a operadora, só que não teve conversa. Resolveu procurar um advogado, ganhou a ação na justiça, levou R$2.000 de indenização por danos morais, conseguiu limpar o nome e, enfim, retomou a rotina. Segundo este advogado, especialista em direito do consumidor, a melhor saída para resolver uma situação desse tipo é fazer como a Juliene e entrar em contato com a empresa. Mas quando existe um impasse... Quando você não efetua esse pagamento, você pode tentar entrar em contato com a empresa, dizer que não deve e tentar resolver administrativamente no PROCON ou procurar um advogado da sua confiança. No caso da cobrança que você efetua o pagamento, o indicado mesmo é entrar na justiça pedindo esse valor em dobro. No ano passado, a cobrança dos serviços foi o principal motivo de reclamações dos consumidores. A Anatel registrou mais de 1 milhão de comunicados do tipo, mas os erros persistem. Hoje, 33% das queixas são relacionadas ao serviço de telefonia pós-paga. Isso inclui as contas erradas e os valores a mais. De acordo com a agência, os problemas estão relacionados à postura comercial das empresas. Segundo nós temos verificado, boa parte das reclamações hoje que nós temos até de cobrança, elas começam no momento em que ela vende para ele. Porque ela ou não comunicou corretamente o preço, ou não comunicou que haveria fidelização. Elas são todas fiscalizadas pela Anatel, até porque a Anatel é que permite que elas prestem o serviço e que inclusive é a Anatel que faz as regras para a prestação de serviço. Quando uma prestadora começa a apresentar problemas para o consumidor, o nosso próprio processo de monitoramento do setor, que inclui o monitoramento semanal das reclamações que nós recebemos aqui na Anatel, começa a apontar esses desvios, vamos dizer assim, na quantidade de reclamações que a gente costuma receber sobre certos temas, e imediatamente já questiona as prestadoras, até para evitar que o problema cresça além daquilo que a gente já detectou. A Anatel recebeu desde o começo do ano mais de 560 mil reclamações relacionadas a cobranças erradas. Em seguida, vem as queixas dos consumidores sobre a qualidade do serviço ou reparos. Em terceiro lugar, os cancelamentos. E quando o assunto é cobrança indevida, o seu Adolfo tem motivos de sobra para reclamar. A mesa do Adolfo está repleta de faturas das contas do celular dele. Aqui nas minhas mãos, 3 faturas que são referentes ao mês de fevereiro. Uma conta no valor de R$ 320. 15 dias depois, outra fatura chegou na caixa dos Correios do Adolfo, no valor de R$ 362. E por último, uma conta aqui de R$ 129, totalizando aí quase R$ 900 por um serviço que realmente ele não estava utilizando. O celular dele recebia ligações, mas na hora de fazer qualquer tipo de ligação, a chamada não completava, né, Adolfo? Pois é, foi um grande transtorno para mim, pois tinha que ligar para meus filhos, tinha que ligar para meus amigos e principalmente para alguns projetos que eu desenvolvo na área ecossocial, que eu ando bastante no estado de Goiás. E aí em fevereiro chegaram essas 3 contas, eu tinha feito um acordo com eles no final do ano, em dezembro, que eu já vinha reclamando que o meu celular não estava funcionando direito e que achava um absurdo pagar muito e não ter retorno.
A saga em busca de uma solução durou meses. Com procedimentos virtuais, sempre ligando, ela me fazia, faz isso, faz aquilo, tal, não dava certo. Até que na, acho que a 7ª ou 8ª ligação, que já não tinha mais, mandou que eu fosse à loja presencial. Fui na loja presencial, eles tentaram resolver, falaram, olha, a solução é o seguinte, o senhor compra um chip que nós vamos manter seu número e nós vamos dar aqui e fazer o procedimento. O celular até voltou a funcionar, mas o que parecia o fim de uma dor de cabeça longa durou pouco. Aí fui de novo na loja, me disseram que eu teria que comprar um novo chip, que aquilo não funcionaria. Falei, isso não é possível. Então por que vocês estão me cobrando? Se eu não tenho serviço, eu não consigo ligar para ninguém, nem mais receber. Cansado de tanta chateação, seu Adolfo decidiu fazer a portabilidade da linha telefônica. Nunca mais teve problemas. Mesmo assim, desabafa. Eu paguei cifras absurdas durante 7 meses e não tive nenhum retorno. Você não poder responder às pessoas, isso lesa tanto a nossa pessoa, porque prejudicou muito a minha vida, minha família, meus projetos, né? E a companhia não veio ao nosso lado, simplesmente ela via as contas que estavam em atraso. E ela nunca mandou para o sistema, depois de ver tantas cobranças, que eu acho que ainda esse controle entre o cidadão e a empresa, eles não têm esse relacionamento, dizem, espera aí, você tem pago bastante, mas é verdade, seu consumo não está acontecendo. E veja a seguir, a internet na sua casa não funciona direito? Você sabe medir o sinal para conferir se está usando tudo o que está pagando? Entenda também como é a cobertura dos serviços de telecomunicações que contratamos e como a Justiça pode ajudar o consumidor a não ficar no prejuízo. Nós voltamos já. Ao longo do programa, falamos sobre contas erradas, valores abusivos e serviços que deixam a desejar. No último bloco do Repórter Justiça, vamos mostrar como funciona a cobertura da internet que chega na sua casa ou no trabalho e como evitar problemas no momento de cancelar algum serviço de telecomunicação. A máquina do cartão vai de um lado para o outro nas mãos dos frentistas. Neste posto de combustíveis, quase nenhum cliente paga mais com dinheiro vivo ou cheque. Pois é, já foi o tempo, viu? E para as maquininhas funcionarem, é preciso um sinal de linha telefônica ou uma conexão com a internet. Mas nem sempre funciona como deveria. O sinal some, o cliente vem abastecer, você coloca o cartão na máquina, não tem sinal, não passa o cartão. O cliente se aborrece, se estressa com você e você tenta passar novamente, o cartão não passa, o sinal não vem, o sinal não, como se diz, não busca, né? Então o sinal para nós aqui é muito caótico, muito ruim de mexer. O cliente duvida que você passou o cartão, digitou a senha lá, o papel não saiu, mas contou na conta dele, por quê? Resumindo, falta de sinal, internet péssima. Para driblar a situação, o dono do posto até tentou outra alternativa. Já recorremos até a essas torres que oferecem serviço particular de internet. Além de ser muito mais caro, também não é satisfatório. E pagando pelo serviço que não estamos recebendo, o pior é isso. Quando a gente não recebe a internet e você deixa de pagar, tudo bem. Mas quando você paga e não recebe, aí a gente já se sente lesado. Até a previsão do tempo, acredite, influencia no sinal. Na época de chuva, não funciona nada. Ou seja, nós temos época do ano para trabalhar. Choveu, ninguém trabalha. Porque nós precisamos da internet o tempo todo, porque nós ficamos ligados no sistema e nos postos de combustíveis. Então ninguém trabalha e fica aqui a ver navios, fazendo trabalho burocrático que não tem nada a ver com o que deveria estar sendo feito. A reclamação do empresário faz sentido. Este advogado e também pesquisador da área de internet explica o motivo. A internet, no final das contas, é uma grande rede de cabos, ligando os computadores do mundo, assim. Então, quanto mais perto do centro você tiver, mais acesso a esses cabos você vai ter. Quanto mais na periferia,
mais difícil vai ser esse acesso. Quando a gente olha o mapa de distribuição dos cabos submarinos e dos cabos do backbone da internet, dá para perceber que tem um privilégio na distribuição desses cabos quando a gente olha para a Europa, Estados Unidos, Japão, Austrália, e menos desses cabos estão disponíveis para a América Latina, para a África, para algumas regiões da Ásia. Para Jonathan, independente do prestador de serviço, o Brasil precisaria investir em infraestrutura de cabos para ter uma internet de melhor qualidade. A gente tem uma falta crônica de investimentos nessa camada de infraestrutura para que elas consiga realmente suprir a demanda que existe no Brasil. Então, a velocidade de acesso que é vendida pelas operadoras, na camada de acesso ela existe. Os dados realmente trafegam naquela velocidade. Só que a gente tem um gargalo na camada de transporte. 30 MB de velocidade na camada de acesso, mas quando chega na infraestrutura do servidor, do provedor de internet, aquela velocidade cai para 15, para 10 MB. Por isso, quando você está em casa vendo TV a cabo e usando o celular ao mesmo tempo, pode achar a internet um pouco lenta. Agora eu vou ensinar uma maneira de evitar armadilhas por parte das empresas que prestam serviço de internet na sua casa. Eu baixei um aplicativo no meu celular, esse aqui, o Speed Test. Ele não custa nada e você também pode baixar no seu celular. Em poucos segundos, ele consegue identificar quantos megas ou quantos gigas estão operando no modem da sua casa. Esse aqui deveria trabalhar numa velocidade aí de 35 megas, mas eu estou fazendo a medição aqui no meu celular e olha só o resultado. O histórico mostra que a velocidade está há dias bem abaixo do valor pago. A Anatel tem meios alternativos de tentar resolver esse tipo de problema e costuma chamar a prestadora aqui quando esse problema está muito grave. Fala assim, você precisa tomar uma atitude, você revise os seus processos de venda, converse com os seus terceiros que fazem essas ofertas, verifique a cobertura, porque você precisa ter uma informação mais precisa entre o que você pode oferecer e o que o seu vendedor está prometendo para o consumidor. Em parte, isso é um problema que nós já percebemos e estamos tentando resolver num projeto maior que a Anatel tem, no tema transparência na oferta. Outro problema que pode gerar multa é quando a empresa coloca obstáculos para o cliente cancelar algum tipo de serviço. Nas ruas, é fácil encontrar pessoas que passaram por isso. Eu tentei ligar, fui lá, nada resolvia, até que eu simplesmente parei de pagar. E aí quando eu fui lá e demonstrei que eu tinha ligado várias vezes, tentei cancelar várias vezes, eles preferiram não me cobrar, porque eles sabiam que eles iam perder se eu colocasse na justiça. Cancelei. Mas foi 1 ano nessa tentativa. Você tem que, às vezes, mentir ou inventar que você vai se mudar de cidade, ou sei lá, não, lá não tem sinal, para você conseguir fazer um cancelamento de alguma coisa. É sempre difícil, né? Porque passa para um, passa para outro, geralmente quando esse atendimento é feito por telefone, é complicado. Acho que o que ajuda é a portabilidade, quando você consegue passar de uma empresa para outra sem precisar comunicar ao seu contrato original, a empresa original. É importante que o consumidor saiba que é possível cancelar por telefone ou pela internet sem falar com a atendente. Mesmo com as faturas em atraso, a prestadora é obrigada a cancelar o serviço. Este tipo de situação é tão grave que o Ministério Público ajuda a Anatel na investigação. Essas grandes empresas, elas possuem vários departamentos. Esses departamentos, eles costumam ter dificuldades de dialogarem entre si. As empresas alegam que é pela própria estrutura da empresa, por exemplo, em uma cidade fica o call center, em outra cidade fica o jurídico, em outro local fica o marketing. Então eles têm essas dificuldades operacionais. E quando o consumidor reclama, eles sempre colocam uma culpa, a responsabilidade como se fosse um outro departamento ou até mesmo uma empresa terceirizada. No caso das empresas que fornecem TV a cabo, o promotor de justiça esclarece que muitas companhias ainda demoram para retirar os equipamentos após o cancelamento do contrato. Quando uma TV, por exemplo, faz a instalação nos equipamentos na casa de um consumidor, ela coloca uma antena, o decodificador, e esses equipamentos a gente considera isso como lixo tecnológico. Uma vez o consumidor não mais os utilizando, eles precisam ser retirados. Então a empresa instala, mas também tem a obrigação de, uma vez cessado o contrato, ir lá retirar os equipamentos. Por isso, a recomendação é de que nós, consumidores, devemos redobrar a atenção.
É preciso que o consumidor fique atento, que ele anote, a partir do primeiro momento que ele fizer uma reclamação ou o desejo de não continuar mais como assinante, que ele anote o número do protocolo, a hora que ele fez, anote esses dados e se as cobranças continuarem, que ele faça uma reclamação, um registro dessa ocorrência junto ao PROCON e à própria Anatel. E se continuarem ainda com as cobranças, representar o Ministério Público. Além disso, é importante registrar a reclamação direto nos canais de atendimento da Anatel, pelo site ou pelo telefone. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Visite também a nossa página na internet, tvjustiça.jus.br. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Então anote aí o e-mail, reporterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela companhia, até a próxima e tchau!